Evangelho de João, capítulo 4, do versículo 1 ao 18. Eu vou fazer a leitura e vocês vão acompanhar de forma bem corrente aí e nós vamos meditar nessa palavra. A mulher de Samaria. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali à fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e este que agora tens não é teu marido. Amém. Feche os seus olhos. Senhor Deus, estamos diante da tua palavra e pedimos que o Senhor fale conosco, Pai. Nós precisamos ouvir a tua voz, nós carecemos de ouvir a tua voz. Fala conosco e rega, Deus, com a chuva que vem dos céus. Rega, Deus, essa palavra, essa semente em nossos corações. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje é o 3º domingo do mês e nós temos uma didática, né, de darmos um nome para cada domingo ou um tema para cada domingo. E hoje é o domingo das missões. E nós temos sido despertados a conhecermos ou encontrarmos as notícias que vêm dos campos, dos missionários que estão longe, sobre a realidade de uma família missionária longe do Brasil. E assim nós temos sido desafiados, meus irmãos, a viver a cada dia pensando na obra missionária. E eu particularmente amo missões. Eu amo missões. E eu penso, meus irmãos, que a razão da igreja, a razão de existir da igreja é fazer o nome do Senhor conhecido pela palavra e pelo testemunho. E assim, seja do outro lado da rua ou do outro lado do mundo, nós somos chamados a testemunhar do amor de Deus e
da graça salvadora do Senhor. E a nossa realidade aqui em Sabará, aqui em nossa cidade, em nosso bairro, meus irmãos, é uma realidade também desafiadora. Nós vivemos contexto onde jovens estão sendo arrastados para uma vida promíscua, para uma vida de vícios, para uma vida de violência, para uma vida de extermínio e de morte aos poucos, seja nas esquinas, seja nesses morros, seja em bailes e em encontros aqui nesse nosso bairro, nossa cidade. Meus irmãos, são centenas e centenas de vidas que estão perdidas, famintas, desesperadas, sedentas, miseravelmente desesperadas. Meus irmãos, algo que eu tenho refletido sempre em minhas experiências aqui é: será que, de fato, nós como igreja temos tido desejo de que as pessoas conheçam a Jesus e assim se convertam a Ele? Será, meus irmãos, que podemos atestar esse desejo na maneira como nós vivemos as nossas vidas aqui, com o pouco ou com muito recurso que Deus nos dá, com as oportunidades que temos de nos encontrar com pessoas no sacolão, no mercado, nos comércios aqui da nossa cidade, nos pontos de ônibus, nos relacionamentos aqui que nós temos com vizinhos, amigos, colegas, e enfim, será, meus irmãos, que não existem aqui samaritanos e samaritanas nos poços de águas, nas praças, nas esquinas, nos bares, tentando aliviar uma sede que jamais será aliviada e saciada, buscando nos vícios e nas coisas desse mundo? Será que nós não estamos cercados dessas pessoas? O tema da mensagem de hoje é: você tem sede de quê? A história da mulher samaritana, meus irmãos, ela retrata exatamente a marca de um olhar preconceituoso, a marca de um preconceito naquela sociedade que era dividida entre judeus e samaritanos, entre homens e mulheres. Hoje pela manhã na escola bíblica dominical, estudando a carta de Paulo aos Coríntios, nós estávamos exatamente tratando esse tema. A lista, ela é enorme daquilo que tende a nos separar, a nos dividir. É a classe social, é a posição acadêmica, é a condição financeira, meus irmãos, a cor da pele. São situações que não deveriam dividir, não deveria segregar, mas infelizmente tem separado as vidas, e muitas vezes essa segregação, esses partidarismos estão dentro da igreja. Será que a gente não atentou de que, de alguma forma, os encontros que nós temos são oportunidades de Deus para a gente saciar a sede? A palavra de Deus diz que o justo, ele é como uma árvore plantada junto a correntes de água, que no devido tempo dá o seu fruto, e a sua folhagem não murcha, e tudo que ele faz será bem sucedido. Por que será, meus irmãos, que a palavra de Deus nos compara a árvores frutíferas? Será, porventura, que pessoas virão até nós para ter uma sombra, para ter um lugar seguro, para elas sentirem confortáveis ali, ou para elas serem alimentadas como árvore frutífera? Não apenas uma sombra para o calor, mas um alimento saudável, como uma fruta. Meus irmãos, será que nós temos entendido a nossa missão? É interessante que o texto começa dizendo que Jesus fez um movimento. Havia uma conversa lá entre os fariseus e entre os judeus sobre os batismos que Jesus fazia, os discípulos que ele fazia. E é como Jesus tivesse dito assim: eu não quero falar sobre isso. Tem tanta gente sedenta por aí e vocês estão preocupados com o meu relatório de batismo.
A religiosidade de vocês está levando vocês a discutir assuntos que não trazem vida, que não trazem mudança e que não é relevante para a sociedade. E quantas vezes a igreja nos nossos dias está também reunida em torno de assuntos religiosos e distante das vidas que estão sedentas, famintas, desesperadas, machucadas, oprimidas, escravizadas. Meus irmãos, nós precisamos pensar. E é uma conversa que Jesus inicia com essa mulher e já mostra o nível de preconceito, porque quando Jesus aborda e diz, dá-me de beber, ela no versículo 9 logo diz para ele, como sendo tu um judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher, samaritana. Olha a ênfase, irmãos. Como pode o Senhor conversar comigo, sendo mulher e samaritana? E o versículo 9 completa, né? Porque os judeus não se davam com os samaritanos. Que se dane a fome deles, que se dane a sede deles. Os judeus não se davam com os samaritanos. Será que não tem gente por aí que nós não nos damos com eles, irmãos? E que às vezes a gente nunca falou do amor de Deus para eles? Vai que eles recebem Jesus e vêm aqui cantar no louvor, sentar do seu lado, né? Será que nós temos uma resistência para determinados tipos de pessoas? É interessante que no versículo 27, nós não lemos aqui, mas isso fica claro também no preconceito, porque os discípulos haviam seguido para a cidade para comprar comida, para comprar alimento. E quando eles voltaram, eles admiraram. Olha o versículo 27. Nesse ponto, chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse ele falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhes disse, que perguntas ou por que falas com ela? Eles acharam estranho. O mestre está conversando com a mulher. Não tem homem aqui para ele conversar, não? Com a samaritana. Irmãos, às vezes a igreja está também assim. Quantas vezes, meus irmãos, nós julgamos as pessoas pelo que nós achamos que elas são? Quantas vezes nós lá no fundo, nós estamos às vezes olhando as pessoas e rotulando elas dentro do nosso coração, colocando nelas uma marca de pessoas que devem ficar longe, que a gente deve manter distância delas. Meus irmãos, e lá no fundo, elas são pessoas sedentas da água viva. São pessoas, meus irmãos, carentes do amor de Deus e da graça de Deus. A mulher samaritana, aqui do capítulo 4 de João, nos mostra muito sobre isso, como a igreja age e reage diante do que é diferente. Eu creio que todos nós conhecemos muito bem essa história e nos referimos a ela muitas vezes como a mulher pecadora, como aquela que teve muitos maridos, mas poucos de nós nos colocamos a pensar nas raízes dos problemas daquela mulher. O problema dela não era ter tido vários maridos. Na verdade, essa mulher, assim como Manassés da semana passada, assim como Zaqueu de Lucas 19, representa em parte um pouco da história de cada um de nós. Uma mulher em busca de preencher um vazio muito grande na sua alma, de encontrar sentido para viver. E cada pessoa vai buscar esse preenchimento onde eles acharem que ali tem uma água, um alimento, um sentido para a sua vida. Meus irmãos, um ser humano tentando encontrar razão para viver. E às vezes essa mulher samaritana, ou esse homem samaritano, ou esse jovem samaritano, ou esse adolescente, ou essa criança samaritana, usando aqui uma analogia, meus irmãos, é alguém que nós caminhamos, que nós conhecemos e que a gente nunca falou do amor de Deus para eles. Creio que nós podemos dizer que era uma mulher sincera à procura de uma vida
sincera. Meus irmãos, um sentido para a sua vida. E é interessante, tem um comentarista desse texto chamado D.A. Carson, que apresenta o contraste entre o capítulo 3, quando Jesus teve um encontro com Nicodemos, e o capítulo 4, quando Jesus teve um encontro com essa mulher. Muito interessante. Diz esse comentarista: Nicodemos era um erudito, um poderoso, um respeitado ortodoxo. Ele era teologicamente preparado. Já a samaritana, ela era inculta, sem influência, desprezada, capaz somente de praticar uma religião que ela recebeu dos seus antepassados. Ele, o Nicodemos, ele era um homem, um judeu, um líder. Ela, a samaritana, era uma mulher, uma pária moral, uma mulher sem honra, uma mulher desprezada por tudo e por todos. E ambos, tanto Nicodemos como essa mulher, que nem o nome dela nós sabemos, necessitavam de Jesus e da água da vida. Meus irmãos, a necessidade primordial de cada um de nós é reencontrar o nosso Criador. Você tem uma marca, você tem um selo, você tem um dono, como a Gabriele falou aqui hoje. Nós pertencemos a Deus. Nós somos propriedade exclusiva dele. E enquanto o nosso coração não se aquietar nas mãos do nosso Criador, nós continuaremos por aí inquietos, tentando achar um alívio, seja num vício, seja num relacionamento amoroso, seja num curso superior, seja num filho ou em mais um filho. Nós muitas vezes estamos buscando algo que nunca será preenchido fora de Jesus, fora da pessoa bendita de Jesus. E eu te pergunto, qual é a sua sede? Você tem sede de quê? E mais, onde você está buscando saciar a sua sede? Nós precisamos responder isso, meus irmãos, porque, como também já dissemos aqui em outras oportunidades, o diabo, o nosso adversário, ele anda em derredor procurando alguém para devorar, ou ele vai propor água para você beber, pão para você comer, que literalmente ele mesmo amassou, para que você possa sorver os goles daquilo que ele te der, não como uma água viva, mas como uma água parada, podre, estragada. E ele vai fazer isso. E quantas pessoas estão por aí, curtindo uma liberdade, que na verdade é caminho de morte. E de liberdade não tem nada. Liberdade é você ter o controle, o autocontrole, o domínio, o autodomínio. É você ter o Espírito Santo e saber discernir aquilo que é um caminho de Deus, aquilo que é um caminho de bênção, aquilo que é um caminho que vai te levar para mais perto de Deus, para uma vida bem-sucedida, como o justo que está plantado junto a correntes de água, e tudo que ele faz será bem-sucedido. Há caminhos que ao homem parece ser bom, mas ao final são caminhos de morte. Meus irmãos, a sede real dentro de cada pessoa é a sede da água da vida. É a sede de Jesus, do nosso Criador. É interessante que Jesus nos ensina aqui, como eu disse, são tantas lições, mas a estratégia de Jesus ao abordar essa mulher samaritana, meus irmãos, ele não começou acusando essa mulher, ele não começou jogando na cara dela o seu passado, a sua história, e ele sabia que ela tinha 5 maridos e que o atual não era o seu marido, talvez um amante, um ficante. Talvez ela tenha o conhecido no Tinder ou num grupo de WhatsApp. Jesus sabia da história dessa mulher. Mas Jesus não começa acusando. Jesus, pelo contrário, ele vai ganhando a sua atenção. Ele não começou apontando os seus pecados, mas pedindo a ela um favor. Dá-me de beber. Olha que coisa, irmãos. Dá-me de beber. Um dia desses, eu encontrei a Camila por aqui, né? Todo mundo conhece a Camila.
Só eu? Todo mundo conhece, né? E a Camila, sempre quando ela chega, o que ela faz? O senhor tem uma moedinha, pastor? Tem uma moedinha? E aí eu antecipei. A hora que ela veio, eu falei, não, Camila, foi bom te encontrar. Menina, você tem uma moeda para você me arrumar? Uma moedinha? Incrível, ela foi enfiar a mão no bolso e falou, mas eu ganhei só isso aqui. Começou a mostrar as moedas aqui. Eu só ganhei isso aqui, tinha um tanto de moeda. Eu falei, pois é, mas olha o tanto de moeda. Não, pastor, mas é só isso aqui, eu estou querendo completar R$ 10 e faltava um pouquinho ainda. Mas gerou um momento ali de conversa, porque ela não esperava que eu fosse pedir a ela uma moeda. Acho que ela ficou tão sem jeito que ela nem me pediu no dia, né? Vou usar sempre essa estratégia. Vou pedir primeiro, né? Jesus pediu à mulher, dá-me de beber. Que coisa, irmãos. Dá-me de beber. Ele começou onde ela estava. Ela não estava num poço, tentando matar sua sede. Foi ali que Jesus apresentou a ela os passos do Evangelho, para alcançar o coração daquela mulher samaritana. Jesus superou vários preconceitos, várias barreiras sociais. Ele estava diante de uma pessoa sedenta e essa pessoa foi saciada. Agora Jesus vai continuar encontrando os samaritanos e as samaritanas dos nossos dias, como, irmãos? Se não for através de mim e de você. Quantas pessoas encontram conosco e não saem saciadas? Porque às vezes nós não temos o alimento, nós não somos árvores frutíferas. Nós sabemos tantos assuntos, mas Jesus não é falado. Nós discutimos sobre tudo, sobre Cruzeiro, sobre Atlético, até sobre América. Mas a gente não fala de Jesus. Estou brincando com os americanos. A gente discute sobre PT, PSDB, PL e sei lá mais o que partido político. Mas não sai da nossa boca sobre Jesus, que é a água da vida, meus irmãos. A palavra de Deus fala que a boca, ela só reproduz, ela só externa aquilo que tem no coração. Meus irmãos, se nossa vida fosse gravada, se o áudio da nossa conversa durante 24 horas fosse gravado num gravadorzinho no nosso bolso, e a gente parasse então para ouvir tudo que a gente falou no dia anterior, ou no dia de hoje, será que a gente falou sobre Jesus? Será que ele foi o assunto? Meus irmãos, será que a gente entendeu que as pessoas precisam de Jesus? Por mais que a gente abençoa com uma ajuda financeira, uma cesta básica, eu sempre falo isso com nossos diáconos. E sempre que a gente vai visitar uma família para levar um alimento, eu chego e falo, irmãos, e eu deixo isso bem claro, esse alimento não significa nada se Jesus não estiver na sua vida. Se Jesus não reinar nessa família, se Jesus não for a água viva dessa família, porque esse arroz, esse feijão, esse açúcar, esse café, daqui poucos dias não existirá mais. E você sabe para onde ele vai, e vocês vão precisar de outra cesta, e mais outra, e mais outra. Agora, quando Jesus faz parte da nossa vida, aí justifica o lanche, a cesta, o alimento, porque é um meio de falar de Jesus, é um meio de viver o amor na prática, de dar o alimento àquele que tem fome e de fazer com que o sedento seja saciado. Você tem sede de quê? O seu amigo lá do seu trabalho, ele tem sede de quê? A sua colega lá do seu trabalho home office, ela tem sede de quê? Aquele jovem, aquela adolescente, qual é a sede dele? Qual é a sede dela? Interessante que até aquela cidade, não sei se vocês já ouviram, por ser um texto tão conhecido e tão pregado, né? Até aquela cidade chamada Sicar, o nome dessa cidade significava cidade dos bêbados. Olha, até o nome dessa cidade era marcado pelo preconceito. Sicar, cidade dos bêbados. Os judeus consideravam imundos todos os samaritanos, e não apenas isso, até
o alimento, até a comida dos samaritanos era considerada imunda. E Jesus não só conversou com essa mulher, mas lhe pediu um favor. A mulher tinha uma vida moral reprovada pelos fariseus, pela lei, pelos religiosos. Sim, ela já tinha tido 5 maridos e agora vivia com um amante. Sim, era uma mulher desprezada, faminta, carente, uma mulher sedenta, uma mulher totalmente descompensada, mas Jesus a valorizou. Aquela mulher estava no poço sozinha, no horário mais quente, a hora sexta, meio-dia, irmãos. Por quê? Alguns comentaristas sugerem ser porque era esse o único momento em que essa mulher não sofreria ofensas e ataques por causa da sua condição. Ela precisava ir no horário mais quente, onde ninguém ia, só ela, para ela não ser enxotada, humilhada. Quantas vezes nós agimos assim, meus irmãos, como judeus diante dos samaritanos? Quantas vezes nós agimos assim, com preconceitos, com segregação, com distanciamentos? Tem gente que mesmo no final da pandemia vai continuar com o distanciamento. É a teologia da Covid-19, o protocolo de distanciamento espiritual. É o crente da Vila do Chaves, né, do Kiko, né? Vamos, tesouro, não se junte a essa gentalha. Piada ruim, ninguém ri. Amém. Crente que não entendeu que nós somos Cristo para essa geração. E tem muitas samaritanas, muitos samaritanos sedentos, passando um maior perrengue de fome e de sede. E não é de comida aqui que vende no supermercado. Não é de água mineral e nem da água natural. É da água espiritual, é de Jesus. Uma igreja, meus irmãos, chamada para ser luz do mundo e sal da terra, que não quer estar no mundo e nem temperar a vida das pessoas aí à volta. Quantas vezes nós olhamos para as pessoas e não vemos o seu valor, mas vemos o seu desvalor. Não vemos suas virtudes, mas vemos os seus defeitos. Não vemos as coisas assim que são positivas, mas vemos os seus vícios, as suas dificuldades. E assim elas são rotuladas, elas são menosprezadas, são desconsideradas por todo mundo, mas não pode ser pela igreja. Senão não faz sentido a gente ser igreja e a gente se encontrar aqui num culto de missões, num culto de evangelismo, num culto que nós vamos adorar um Deus que enviou o seu Filho para salvar aquele que havia perdido, como um remédio para o doente. Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Meus irmãos, nós precisamos pensar isso. Temos aprendido, e todos os dias Deus tem nos falado aqui nessa igreja. Meus irmãos, a obra dele ainda não está concluída na vida de ninguém. Estamos estudando, né, Filipenses, e lá tem um versículo que nós estudamos recente, né? Versículo 6 do capítulo 1, que diz: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la. Às vezes nós não temos paciência, Deus está trabalhando. A obra na vida dele, dela, daquele filho, daquele cônjuge, daquele amigo, daquele vizinho, daquele irmão, daquele pai, daquela mãe, daquele primo, daquele sobrinho, ainda não está pronta. Deus continua trabalhando, meus irmãos. Nós podemos ver um homem ou uma mulher entregue à bebida, ao vício, jogado na sarjeta e pensar que é um pobre homem, sem esperança, sem força de vontade. Mas nós não podemos nos apressar a condenar ninguém. Não cabe a mim e a você, não cabe a nós. Nós não conhecemos o motivo ou os motivos que levaram essa pessoa a essa condição. Talvez você diga que, como não condená-lo? A Bíblia ensina que pelos frutos se conhece a árvore. É verdade. Mas a Bíblia também ensina, meus irmãos, que o homem vê o exterior e Deus vê o coração. Nós precisamos entender as pessoas pelas raízes. E a gente não vê a raiz, é só Deus que vê. E a gente precisa ter um amor dilatado, uma compaixão esticada, para que a gente não seja
mais um religioso, mais uma igreja aqui no nosso bairro. E assim nós precisamos cuidar das pessoas, amar as pessoas e levar a elas a pessoa de Jesus, a água verdadeira, a água da vida. A nossa aceitação, ela é simplesmente obra da graça de Deus. O que nós temos para oferecer não é o milagre que o pastor vai fazer, que o missionário vai fazer, que a igreja vai fazer, não. O nosso papel é apresentar Jesus. A iniciativa é de Deus em vir a nós. Foi Jesus que procurou essa mulher, foi Jesus que tomou a iniciativa. E aí, meus irmãos, a gente fica intrigado, porque Jesus, o Criador de todas as coisas, o Senhor do céu, da terra e dos mares, aquele que tem todas as fontes de água do mundo, ele pede de beber, não porque ele precisava de um favor, meus irmãos, mas para tocar o coração daquela mulher. Quando Deus nos pede algo, é porque ele tem infinitamente mais para nos oferecer. Jesus encontrou a oportunidade e ele ministrou vida ao coração daquela mulher. E é assim que ele faz comigo e com você. Filho, dá-me o teu coração. Lembra de Provérbios? Provérbios 23, 26. Filho, dá-me o teu coração. O que Deus vai fazer com o nosso coração, irmãos? Na verdade, ele vai orientar, ele vai tratar, ele vai cuidar para que o nosso coração possa ser direcionado, para que a gente não venha ser enganado por nós mesmos, achando que estamos fazendo a coisa certa e destruindo a nossa própria vida, a nossa própria existência. Como nós temos lidado com as pessoas que encontramos pelas ruas da cidade? Eu queria te convidar a pensar nisso. É preciso reconhecer o passado, sim. Parece que Jesus toca na ferida, né, dessa mulher, vai chamar o seu marido, e ela diz, eu não tenho marido. Vamos mudar de assunto, ela não queria falar sobre isso. E Jesus então toca no ponto, né? Disseste bem, não tem marido, porque você já teve 5, e esse não é o teu marido, o atual não é. Você já teve 5 maridos. E ela assustou, né? Talvez a gente pensa assim, mas por que Jesus tocou no passado dela, se de fato ele não queria humilhá-la? Meus irmãos, na verdade, Jesus sabe que para curar uma ferida é preciso limpar, é preciso tratar, é preciso haver um tratamento ali, direto na ferida. E às vezes isso dói. E muitas vezes nós não queremos tratar de feridas do nosso passado. Assim, não existe um presente sadio sem um passado tratado, limpo. Não é ignorando o passado e fingindo que ele não existiu que poderemos construir um presente sadio. É preciso reconhecer o passado, reconhecer a culpa, os erros, para então levá-los a Jesus e recomeçar. O fim de ano acontece muito isso, né? Ano que vem eu vou fazer isso. Em 2022 agora vai começar as promessas de novo. Meus irmãos, e às vezes a gente passa a vida toda fazendo promessas na virada do ano. Quando dá janeiro, fevereiro, a gente já abandonou. A gente não está cumprindo elas mais. Nós precisamos tratar com o nosso passado, para a gente não continuar repetindo os mesmos erros. Jesus não pede explicações. O que ela fez com aquele tanto de marido? Se ela só chutou eles para fora, ou se eles chutaram ela, se ela matou, esquartejou alguns, não. Não tem explicação. Você teve 5, hoje o que você tem não é o seu marido. Ninguém precisa justificar os seus erros. Erros precisam ser perdoados e corrigidos, não explicados. Será que nós estamos prontos a levar a água da vida? Se uma pessoa contar o seu passado, terrível, tenebroso, será que você vai logo agir com preconceito para com essa pessoa? Será que nós estamos preparados para encontrar alguém que teve um passado terrível e a gente abraçar essa pessoa e falar, olha, Jesus é a solução para você, Ele te ama. Eu não sei se você
já leu o último livro da Bíblia, né, o Apocalipse, mas eu queria encerrar essa mensagem convidando você a abrir no último livro da Bíblia, o Apocalipse, no penúltimo capítulo, capítulo 21, e também um versículo no último capítulo, o capítulo 22. Se você encontrou, se coloque de pé no seu lugar, nós vamos fazer essa leitura e vamos orar. Apocalipse capítulo 21, versículo 6, olha o que diz aí. Disse-me ainda, tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Capítulo 22, versículo 17. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida.